Pronto. Pronto, vamos lá. A primeira coisa que eu falaria para vocês no que atina a essas habilidades que vocês precisam desenvolver é o seguinte: todo jovem jurista precisa ter preparo técnico. Todo jovem jurista precisa ter preparo técnico. E preparo técnico, quando a gente fala de prática jurídica, nós estamos falando de um domínio de determinado assunto, determinada matéria, determinado ramo do direito. Se você quer ser um criminalista, você tem que dominar o direito penal e processual penal. Se você quer ser um civilista, o direito civil, um constitucionalista, um administrativista, por aí vai. Só que esse tipo de domínio é um domínio diferente daquele meio que exigido para os concursos públicos, né? O que eu chamo de competência técnica, preparo técnico, exige tanto um domínio teórico quanto um domínio da prática jurídica. Porque o que é que ocorre, o que é que acontece? Às vezes a prática jurídica ela é um tanto diferente da teoria propugnada na universidade e às vezes a prática jurídica ela comete inclusive ilegalidades, né? Ela faz diferente do que está previsto em lei e você tem que estar preparado para isso. Então o domínio técnico, o domínio da matéria com que você vai trabalhar, se você é um criminalista, vai trabalhar com direito penal, processual penal, execução penal, é importante, é importantíssimo. É um pressuposto para você ser um jovem advogado. O que é que eu pretendo falar? Eu pretendo falar da minha experiência, no que atina ao preparo técnico, e depois falar os erros que vocês não deveriam cometer a partir da minha experiência, né? Vocês levam para vocês. Como eu disse, eu sou doutor em Direito, eu passei no concurso do Tribunal de Justiça muito jovem ainda, e eu sou assessor de juiz há quase 11 anos, né? Assessor de magistrados criminais há quase 11 anos. De um modo, assim, sem falsa modéstia, eu nunca tive grandes problemas intelectuais com as matérias jurídicas, sempre fui um bom estudante, de certa forma, sempre fui meio autodidata. Eu estudei numa faculdade em que no final do curso eles queriam fazer uma propaganda sobre os vários cursos que tinham na faculdade, que saíam em horário nobre, eles escolheram os melhores alunos de cada curso e eu fui escolhido no curso de Direito. Então eu nunca tive grandes problemas intelectuais de aprender a matéria. Isso por um lado foi bom, porque eu sempre buscava a matéria, buscava os estudos, mas por um lado, na minha trabalho de assessoria a juízes, não era tão bom. Por quê? E aí eu quero mostrar não o lado bom, mas o lado ruim desse meu autodidatismo, né? Que é o fato de que eu perdi grandes oportunidades de aprendizado. Isso porque, como eu disse, o preparo técnico, quando a gente fala de prática jurídica, competência técnica em matéria de prática jurídica, ela envolve tanto um domínio teórico quanto um domínio prático, né? E um magistrado entregava o processo para mim e diz: faça a sentença desse processo, né? Por mais simples ou inovador que fosse essa sentença, eu dificilmente falava com um magistrado para perguntar para ele como é que se fazia. Eu ia atrás, né? Isso foi muito importante para mim, porque eu consegui desenvolver a capacidade do que mais tarde seria muito do meu conteúdo que ia estar no meu curso de prática jurídica, que é desenvolver a capacidade de aprender a pesquisar jurisprudência, a fazer decisões sem ter um modelo prévio, a pesquisar formas de argumentação interessantes para casos, inclusive complexos, né? Isso me fez bem, ao mesmo tempo me fez mal, porque por mais complexo que fosse o caso, eu nunca falava com o magistrado: eu não sei decidir isso, né? Eu não sei fazer essa sentença. Eu não estou dizendo que toda a sentença que eu fazia não tinha erro, não, mas eu, ao invés de perguntar para ele, eu ia buscar só, né? Isso fez com que, como eu disse, eu perdesse
muitas oportunidades de aprendizado, né? Porque eu, ao invés de falar com um magistrado que tinha 20, 30 anos de magistratura, 25 anos de magistratura, e ter a oportunidade de aprender com esse jurista que era muito mais qualificado e muito mais experiente que eu tentava fazer as coisas do meu jeito, eu tentava buscar as informações do meu jeito. E isso fez com que eu, em razão, digamos, do meu ego intelectual, eu deixasse de aprender coisas com esses magistrados, modo de proceder, várias experiências com esses magistrados e com outros juristas desse gabarito, né? Então, isso durou mais ou menos os 2 primeiros anos da minha vida de assessor de magistrado, né? Depois eu entendi que eu poderia aprender muito com esses profissionais. Então, o erro que eu cometi foi, por ego intelectual, não deixar que as pessoas me ensinassem, né? Eu sempre, com certa capacidade de iniciativa, mas eu sempre ia buscar as respostas sem que aquele servidor altamente experiente, aquele magistrado altamente experiente pudesse me ensinar. Então, hoje eu sou... Desde quando eu percebi, quando eu mudei essa chave do meu mindset, eu passei a ser um perguntador, eu passei a ser um aprendedor. É assim que eu gosto de me definir, um aprendedor. Eu sempre acho que eu posso aprender agora as coisas com outras pessoas. Não é que eu deixei de ter capacidade de iniciativa, de fazer as coisas, de buscar as soluções para os casos jurídicos. É que aqui, sempre que eu tenho uma oportunidade de aprender, com um magistrado, com um promotor de justiça, com um advogado experiente, eu sempre vou querer aprender. Então, talvez uma primeira lição no que atina ao preparo técnico é isso, de se deixar ter a oportunidade de aprender com aqueles juristas que são mais experientes. E como a teoria e a prática são sempre vinculadas, elas sempre andam juntas, eu tinha um outro problema, que eu queria fazer antes de saber. E o saber não pode ser apenas um saber teórico, tem que ser um saber prático também, né? Então, toda essa conjuntura fez com que eu demorasse mais para ter preparo técnico como jurista do que eu deveria ter demorado, né? Eu poderia ter escutado mais meus professores, escutado mais esses magistrados experientes, mais os promotores, mais os advogados e ter encurtado mais o meu caminho para ser um jurista, que eu ainda estou trilhando esse caminho para ser um jurista de qualidade, que eu chamo de jurista pró. O próprio tema da live, né? Jurista pró. Então, essa seria a dica, né? Na busca do seu preparo técnico, você tem que ter autonomia intelectual, mas você tem que se deixar aprender, se deixar ser aluno por aqueles juristas que têm mais tempo de estrada que você, né? Esse é o grande objetivo, inclusive, quando eu lancei o meu curso de prática jurídica, para falar, para mostrar essas habilidades, ensinar essas habilidades que os juristas não aprendem na faculdade. É tentar estreitar o caminho dos jovens juristas. Perguntas? Vocês têm alguma pergunta sobre esse primeiro ponto? Eu vou dar uns 15 segundos para vocês falarem das possíveis perguntas que vocês têm sobre esse ponto, e aí eu já passo para um próximo ponto, né? Se você não estiver vendo ao vivo essa live, deixa aí nos comentários as suas dúvidas sobre os pontos que eu posso responder a posteriori, né? Vamos lá. Ninguém tem dúvidas. Então partamos para o próximo ponto. Deixa eu só... Eu gravo as lives no celular. Beleza. Uma outra habilidade que todo jovem advogado tem que ter é paciência, né? Eu sei, mais uma vez, que isso não é ensinado nas faculdades de Direito, mas paciência
é muito importante do jovem advogado ter, principalmente a juventude de hoje, né, que é uma juventude muito mais impaciente, né? Eu costumo falar uma frase que a carreira na advocacia, a carreira no direito, de um modo geral, ela não é uma corrida de 100 metros. A carreira no direito é uma maratona, ou seja, ela é uma corrida de longa distância e não uma corrida de tiro curto. Logo, ter paciência é muito importante. Por quê? Porque a construção de um nome na advocacia, a construção de um nome no direito leva tempo, é um caminho que é trilhado de grão em grão, leva tempo para as pessoas terem confiança em vocês, isso tanto no que atina aos juízes quando vão nomear um advogado ativo, quanto o próprio cliente para lhe procurar, né? Os cabelos brancos para os homens são muito importantes, porque essa profissão é uma profissão que quanto mais experiente você é, experimentado na vida e no direito, mais você é valorizado. Logo, paciência é muito importante. Esse processo não é um processo justo, você precisa ter algumas habilidades para acelerar esse processo, habilidades que eu ensino no curso de prática jurídica. E você precisa mudar um pouco o seu mindset, né? A sua forma de pensar, você tem que mudar a sua chave, né? Porque, por exemplo, eu quando era ainda um jovem jurista, ainda na graduação, e quando saí da graduação, no começo da minha carreira jurídica, eu sempre pensava que a questão da rede de contatos, do network, de você ter uma rede de contatos ampla, né, conhecer várias pessoas, aquelas pessoas que investiam no network, na rede de contatos, elas faziam uma espécie de falcatrua, uma espécie de ilicitude. Elas estavam querendo esconder o quanto elas não eram competentes para determinada área, então elas precisavam se cercar de amigos para desenvolver a sua advocacia. E hoje, mais experiente, eu vejo que a rede de contatos, o desenvolvimento dessa inteligência interpessoal é extremamente importante. Extremamente importante. Então não é uma questão de falcatrua, é uma questão de sobrevivência. É tão importante quanto ter um preparo técnico desenvolver essa rede de contatos. Eu tinha uma característica, como eu disse, eu era um estudante acima da média na graduação, e eu tinha uma característica que dificultou um pouco o desenvolvimento da minha carreira até eu aprender isso. Eu achava que as pessoas iam simplesmente reconhecer, digamos assim, a minha capacidade intelectual, sem eu ter que fazer nenhum esforço para demonstrar o quanto eu era capaz de fazer determinados serviços, né? E isso tem tudo a ver com o desenvolvimento da sua rede de contatos, o desenvolvimento do seu network, né? Então, as pessoas, elas não vão reconhecer do nada a sua capacidade intelectual. Você tem que mostrar que é capaz, né? E ser, inclusive, em certa medida, ser insistente para as pessoas lhe darem oportunidades, né? Então, agora, uma coisa é isso, uma coisa é você desenvolver a sua capacidade, a sua rede de contatos é importante, e para isso é preciso ter paciência, mas paciência não é igual a inação, né? Você não pode esperar que, porque eu disse que a carreira jurídica é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, vocês não podem imaginar que, então, como tudo vai demorar, eu não vou agir nesse momento. Como eu ainda não tenho cabelos brancos, eu não vou agir, eu não vou procurar entrar em contato com as pessoas. Isso é um erro que você está cometendo, né? Não confunda paciência
com inação, né? Você tem que se mexer ao mesmo tempo que você tem que ter paciência para saber que o desenvolvimento na advocacia, o seu nome na advocacia demora, e é assim na iniciativa privada. Só no concurso público, você passa no concurso público e já tem uma remuneração atraente. Na iniciativa privada é um pouco diferente. É claro que para você passar no concurso público, você leva um determinado tempo, que talvez você levaria esse tempo que aquele está estudando, você está se desenvolvendo na advocacia. Então, paciência é muito importante. Bom, alguém tem dúvida sobre essa questão? Acho que caiu a internet e o povo saiu, né? Mas eu vou fazendo aqui de todo modo. Se vocês não têm dúvida, se vocês tiverem dúvida, vocês que estão assistindo depois, vocês ponham nos comentários, né? Eu vou dar uma ligada na câmera aqui. Vamos falar da terceira característica agora do jovem jurista, o jovem advogado, né? Uma característica importante que o jovem advogado ele tem que ter é o pragmatismo, né? Pragmatismo na condução da profissão, de modo que a falta de pragmatismo atrapalha bastante a profissão. Mais uma vez, eu vou me usar como exemplo, né? Quando eu comecei a assessorar magistrados, eu achei que todo mundo, advogados, juízes, servidores, lutavam por justiça e por igualdade. Essa é uma fase que eu posso dizer que é uma fase ingênua da minha compreensão de como se dava a atividade jurídica, né? Depois eu percebi, numa segunda fase, que as pessoas lutam por interesse, né? E aí eu estiquei a corda muito, achei que todas as pessoas só lutam por interesses, os seus egoísmos próprios. E depois que eu vi que as pessoas lutam sim por interesses, só que isso não é necessariamente ruim, né? Lutar pelos seus interesses às vezes podem ter determinados benefícios coletivos. E uma dica que eu pretendo dar para vocês é que quando nós somos jovens demais, nós somos um tanto, digamos assim, revolucionários, né? Nós temos aquela utopia, aquele brilho nos olhos, aquela faca nos dentes, sangue nos olhos, e nós queremos mudar o mundo de forma muito rápida. Mas as instituições, de um modo geral, elas são contrárias a ímpetos revolucionários. Isso eu achava ruim quando eu era jovem, hoje eu acho bastante interessante. O que eu quero dizer para vocês é que, enquanto o seu papel de advogado é um papel limitado, mas não é um papel irrelevante. O seu papel de advogado é muito relevante. Mas não pense que você, com a sua advocacia, você vai conseguir gerar igualdade no mundo, né? O mundo vai continuar muito desigual, principalmente o nosso país, mas você pode gerar pequenos focos de igualdade, né? Pequenos focos de justiça. Então tome cuidado para vocês não irem com muita sede ao pote, achando que a advocacia é como ocorre nos filmes de tribunal americanos, porque não é assim, né? Então por isso que eu recomendo sempre uma dose de pragmatismo, para vocês não se frustrarem e para vocês irem no caminho correto, com o desenvolvimento mais rápido possível do seu nome enquanto advogado ou advogada. Às vezes nós queremos fazer justiça muito globais e às vezes a justiça do caso concreto, pequenos traços de justiça são muito importantes, né? Às vezes a gente estuda um determinado ramo do direito e acha que o bom advogado, aquele advogado excelente, vai ser aquele advogado que vai provocar grandes revoluções naquele ramo do direito. Mas tem um livro que eu não estou me lembrando agora, se chama Descasos. Não estou me lembrando da autora do livro, uma advogada, uma experiente advogada.
em que ela mostra no livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você estiver vendo esse vídeo depois, mas esse livro é muito interessante, que o livro se chama Descasos. Ela mostra como grande parte dos processos criminais, que são muitas vezes conduzidos pela Defensoria Pública, que pela quantidade de casos que a Defensoria Pública administra, ela não tem condição de dar a atenção devida a cada um dos casos. A maioria dos casos de pessoas que estão presas, por exemplo, é por mero descaso. Tem muito excesso de prazo. Tem pessoas que já eram para progredir de regime e ainda não progrediram. Tem pessoas que são para sair da prisão, já cumpriram pena, totalmente a pena e ainda estão presos. Há uma inovação legislativa na matéria criminal que diminui a quantidade de pena para determinado crime e aquela outra pessoa não se beneficia disso. Então, a grande parte do processo criminal é um processo constituído por descaso, diz esse livro. Então, basta uma atenção ao que está ocorrendo no processo que você traria igualdade para o seu cliente, né? Traria um pouco de justiça para o seu cliente. Então, pragmatismo é importante no momento em que, enquanto o jurista ele pensa em fazer, o jovem jurista pensa em fazer grandes revoluções intelectuais em determinado ramo do direito, o bom advogado, principalmente no início, ele começa com o básico. E fazer o básico bem feito já é muito importante, como mostra esse livro Descasos, né? Em que grande parte dos autos de processos penais estão com excesso de prazo, prisão com excesso de prazo, e você faria um bem danado à sociedade se você observasse o básico. Então, a lição geral é pragmatismo e saiba que fazer o básico bem feito é tão importante quanto fazer grandes revoluções intelectuais. E sem querer deixar de incentivar vocês, essas grandes revoluções intelectuais são feitas em geral por grandes juristas. E para ser grande jurista, um grande jurista, isso leva tempo, né? Leva bastante tempo. Você nunca viu uma revolução intelectual em determinado ramo do direito feito por um jurista de 24, 25 anos, né? Em geral, esses juristas têm 50, 55, 60 anos. Porque estudam há muito tempo, entendem há muito tempo, tem um nome para propor uma revolução em um determinado ramo do direito. Não é só a ideia que tem que ser boa, quem propõe isso é muito relevante. Isso. Então, pragmatismo na hora da condução na advocacia. As instituições não aceitam ímpetos revolucionários, a mudança é sempre lenta, mas mesmo dentro dessa mudança lenta, você pode promover grandes nichos de igualdade e de justiça para uma enorme quantidade de pessoas. E é assim que deve pensar o jovem advogado. Beleza? Alguém tem dúvida sobre mais esse ponto, né? Quem chegou agora, essa é a live Jurista Pro, a live do curso de prática jurídica.com, que é o meu curso de prática jurídica, onde eu ensino as habilidades que a faculdade de Direito não ensina, como prospectar clientes, como fazer audiência, como despachar como juiz, como pesquisar jurisprudência, como usar o Vademecum, aplicativos que vão potencializar a sua advocacia, algumas noções de empreendedorismo jurídico, enfim, são habilidades que a Faculdade de Direito não ensina, né? Pela Faculdade de Direito não ter tempo para ensinar essas habilidades e também pela Faculdade de Direito estar impactada pela indústria do concurso público, né? A Faculdade de Direito hoje, a maioria das matérias, o professor ensina você a marcar X, mas não ensina a vida prática da advocacia, né? Eu tenho 11 anos, quase 12 anos que eu assessoro magistrados, né? Então eu desenvolvi uma grande habilidade na vida prática, né? E como eu sou doutor em Direito, eu também entendo quais são os limites da própria faculdade de Direito. Então eu montei esse curso para ajudar você a encurtar quando você quiser adquirir essas habilidades. Essas habilidades que eu ensino no meu curso, vocês vão ter que adquirir de todo jeito.
cabe a vocês decidirem se vão adquirir a partir de um método e vocês vão perder a mínima quantidade de tempo, ou se vocês vão levar 10, 15 anos para adquirir essas habilidades, que eu levei isso aí para adquirir essas habilidades. Beleza? Então, vamos para a quarta forma quarta dificuldade que o jovem jurista enfrenta na vida prática, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Deixa eu olhar os comentários, beleza? Vamos lá. Um outro problema que o jovem jurista enfrenta, e esse é um problema decorrente diretamente de um defeito da faculdade de Direito, é que na faculdade de Direito se incentiva o jovem jurista a escrever muito. Por quê? Na faculdade de Direito vige a regra de que aquele que escreve mais é um bom jurista e aquele que escreve menos é um mau jurista. Veja que a gente precisa entender em sua globalidade essa questão. Por quê? Porque quando um estudante de Direito não tem a capacidade de desenvolver 3, 4 linhas sobre determinada abordagem jurídica, isso é um defeito, né? Então o fato de eu dizer que você tem que escrever menos quer dizer que isso dá mais trabalho, ou você é um melhor jurista, é diferente daquele que não tem capacidade de desenvolver determinado raciocínio. E nem que quem escreve muito é um mau jurista, né? Só está enrolando, por exemplo, né? O que eu estou querendo dizer é que a faculdade de Direito, ela passa a ideia para o aluno de que o melhor advogado é aquele que escreve bastante, é aquele que escreve muito. Quando a gente vai para a prática jurídica, principalmente no que atina à advocacia, isso é muito problemático, é bastante problemático. Porque, se você pensa, eu moro em Recife e eu trabalho no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Se a gente pensa na região metropolitana do Recife, o que deve equivaler para outras cidades, algumas com mais processos e outras com menos processos, aqui em Recife as varas têm uma média de 2.000 a 6.000 processos. Veja que são muitos processos para um juiz administrar, né? Então, se você faz uma petição com mais de 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, 30 páginas, pense que um juiz que administra 2.000 processos, um juiz que administra 6.000 processos, ele não fica muito satisfeito de ter que ler uma petição de 30 páginas, de 20 páginas. Então, embora a faculdade de Direito passe a ideia de que quem escreve mais é um melhor jurista ou um melhor advogado, uma petição boa, uma petição eficiente é aquela em que o advogado consegue concentrar tudo o que ele precisa dizer na menor quantidade de páginas. Tudo o que ele precisa dizer na menor quantidade de páginas. E isso não necessariamente é fácil. Pode até ser contraintuitivo, mas quanto menos tempo, ou aqui no caso, número de páginas você tem para expressar uma ideia, mais trabalho você tem para escrever essa ideia e colocar no papel. Um ministro, o primeiro-ministro inglês mais famoso é Winston Churchill, né? Tem até documentários, biografias, né? Ele foi o ministro da guerra na Inglaterra. Ele estrela também aquela série The Crown, né? Quem gosta de séries da Netflix. E ele dizia o seguinte, mais ou menos assim, nas minhas palavras: se eu tenho que falar durante 10 minutos, eu preciso de 3 semanas para me preparar. Se eu tenho que falar em 20 minutos, eu preciso de 2 semanas para me preparar. Se eu tenho que falar durante 1 hora, eu já estou pronto. Posso começar a falar agora. Por quê? Quanto mais tempo você tem, menos tempo você precisa preparar para escolher as palavras certas. Quanto menos espaço você tem, mais você tem que se preparar, mais você tem que se organizar para escolher as palavras exatas para esgotar aquela a sua pretensão. Então, uma petição eficiente é uma petição cada vez menos enxuta, cada vez menor. Pensem que o juiz ele tem 4.000, 5.000 processos para administrar.
Então, se o seu objetivo é conseguir que o juiz defira a pretensão do seu cliente, você tem que possibilitar que o juiz leia toda a sua petição. Não se engane. Se você faz uma petição de 30 páginas, o juiz não vai ler toda a sua petição, né? E o assessor também não vai ler toda a sua petição, né? Se a gente está falando de primeiro grau, por exemplo, primeiro grau de jurisdição, em geral, juízes e assessores não leem a descrição, a parte do direito da petição. Só leem os fatos e veem quais são o pedido do advogado. Porque em primeiro grau não tem tanta discussão jurídica. A discussão é mais hermenêutica, interpretativa, mas discussão jurídica não há. E o juiz, na maioria das vezes, ele não vai se submeter a aprender direito com o advogado. Normalmente o que ocorre é o contrário. Então não estou dizendo que juízes são todos mais preparados que advogados, mas em geral é isso que ocorre, pelo menos aqueles advogados que trabalham apenas no primeiro grau. Então, se você vai escolher, vai fazer uma petição a um juiz, você seja o mais objetivo possível. Por exemplo, e tem determinados temas que não tem como não ser objetivo. Você só vai encher o saco do juiz se você se prolongar muito. Por exemplo, crime de arma. Para você portar arma ou ter a posse de arma, você tem que ter uma autorização legal ou regulamentar. Qual é a autorização legal? São aquelas pessoas que trabalham com segurança pública. Então, se você é um policial militar, se você é um policial civil, um policial federal, agente das Forças Armadas, né? Embora a agente das Forças Armadas não pertença à segurança pública, você tem uma autorização legal para ter porte de arma. Se não, você vai ter que se submeter a um procedimento na Polícia Federal e ela vai deferir ou não você ter porte de arma. Então, para você ter um porte de arma, você tem que ter a autorização legal ou regulamentar, né? Então, como ocorre os crimes, o processamento dos crimes de porte de arma? Um sujeito é localizado com uma arma, né? Um policial pergunta se ele tem autorização para ter aquela arma. Ele não tem autorização para aquela arma. Tudo que você for falar, como advogado sobre esse crime vai ser supérfluo, né? Porque ele gostava de arma. Porque ele precisava se defender. Porque a vida dele estava em risco. Tudo é supérfluo. Tudo é supérfluo. Porque o crime de arma é um crime muito objetivo, né? Se você estava com a arma e não tem autorização, você incidiu no crime de porte de arma ou posse de arma, a depender da situação. Então entende que quando você vai fazer uma defesa criminal nesse tipo de crime, não adianta você escrever 20 páginas. Essa tem que ser uma defesa bem simples, né? Uma defesa criminal de porte de arma, na minha compreensão, não pode ter mais de 3 páginas. Não tem necessidade de ter mais de 3 páginas. Agora veja, e uma coisa não tem mais necessidade de ter mais de 3 páginas nesse caso, você escrevendo para o juiz. Outra coisa que eu ensino lá no meu curso também, é a sua relação com o cliente. Tem um cliente que vai lhe pagar 10 mil reais para você fazer uma defesa, que se você escreve 3 páginas, esse cliente vai dizer, não vale os 10 mil reais. Né? E aí você vai ter que escrever mais por causa do cliente. Isso é uma outra questão, uma outra discussão que eu posso trabalhar em uma outra live, né? Mas de um modo geral, falando da relação sua com o juiz, essa petição tem que ser sempre enxuta, essa petição tem que ser sempre objetiva, porque só assim ela será eficiente. Que adianta você escrever uma petição de 50 páginas se o juiz não vai ler essa petição de 50 páginas? Então, seja objetivo, né? Por isso também no meu curso de Prática Jurídica eu falo como escrever uma petição, como despachar com o magistrado de forma mais eficiente. O seu papel não é trabalhar o seu ego de advogado, como eu sou um bom advogado e eu sei escrever 50 páginas. O seu papel enquanto advogado é defender a pretensão do seu cliente. E você tem que aprender a forma mais eficiente possível disso, né? Porque se você começa a ter resultados, você cresce o seu nome na advocacia. Você tem que definir os seus objetivos. Você quer ser tido apenas como um advogado inteligente
ou você quer ser considerado um advogado de resultados, né? Você quer ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro com a advocacia? Essa é a grande questão que você deve se perguntar. Beleza? Parece que a internet... Espero que quem esteja vendo ao vivo não esteja muito ruim esta live, e quem estiver vendo depois, espero que não fique muito cortada, né? Então, eu falei de 4 coisas, né? 4 coisas que vocês devem atentar no início da advocacia, né? Eu quero falar de mais um... Nesse momento, até esse momento, eu falei digamos assim, da preparação que você tem que ter. A preparação técnica, petições curtas, pragmatismo, paciência. Agora eu quero falar de alguns medos que o jovem advogado ele desenvolve, né? Existem muitos medos que os jovens advogados desenvolvem. Pelo que eu tenho contato com os meus alunos e pelo que eu me lembro do meu início, né, da minha carreira jurídica, eu diria que o maior medo que um advogado pode desenvolver é ele levar um fora de um juiz por estar fazendo uma coisa que é fora do procedimento, está fazendo uma coisa errada, levar um puxão de orelha de um juiz, né? Não sei se vocês se lembram de uma advogada que estava fazendo a sustentação oral no Supremo e ela chamou os ministros do Supremo de você. Ela não usou o tratamento mais formal, os senhores, vossas excelências, né? Ela chamou de você e ela foi repreendida pelo ministro Marco Aurélio, né? Na minha opinião, ela saiu muito bem, né? Porque ela cometeu, digamos, um erro acerca da liturgia do processo, porém, ela se corrigiu rápido e ela disse, eu só posso pedir desculpas, mas voltando aqui ao tema das minhas alegações finais, ela saiu muito bem. Talvez eu, ao vivo, não teria me saído tão bem quanto ela se saiu. Então, um dos maiores medos que eu considero realmente que tem um jovem jurista, um jovem advogado, levar um fora de um juiz por estar fazendo algum procedimento errado. E aí eu proponho nessa análise que eu estou fazendo para vocês, eu proponho 2 soluções, né? Dois grupos de soluções. E você tem que pressupor que no início da carreira, os advogados, os juristas, de modo geral, estudantes, eles endeusam os juízes, né? Isso tem um pouco de simbolismo da profissão, o que significa que não é totalmente verdadeiro. Isso tem muito de verdade também. Porque se a gente analisa um jovem advogado e um jovem juiz, eles estão em momentos da carreira, digamos assim, um tanto distintas, né? Porque o juiz, de certa forma, esse jovem juiz já foi avaliado por um processo, uma seleção pública que é infinitamente maior em dificuldade do que a seleção da OAB. Né, a seleção da OAB, né, o concurso da OAB, a prova da OAB, o exame da OAB. Para você passar no concurso da magistratura, em geral, você leva longos anos estudando depois da graduação. Você se forma e você tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Então, o jurista que passa no concurso da magistratura, em geral, é um jurista muito mais experiente do que aquele jurista que passa na OAB. Logo, os advogados têm a tendência de endeusar os juízes, né? Levar muito em conta os juízes. Isso não significa que todo juiz que é juiz, ele é um juiz inteligente, né? Ele é um juiz preparado, né? Existem juízes analfabetos, juízes burros existem, né? Eu estou há 11, 12 anos no Tribunal de Justiça de Pernambuco e eu posso lhe dizer que existem sim juízes que não se preparam, porque uma coisa é você passar no concurso, outra coisa é se você não estudar, com os anos você vai perdendo aquelas habilidades que você adquiriu no momento do concurso. Então, para não levar um fora de um juiz desse profissional que em tese é mais preparado que você, advogado, jovem advogado, o que é que eu proponho que vocês façam, né? 2 coisas. Primeiro, observar antes de fazer. A observação ela é muito importante, né? Sempre que você está tendo que realizar
determinada atividade. Sempre que você está querendo desenvolver determinada habilidade, você tem que primeiro assistir quem faz bem, quem desenvolve bem essa habilidade para depois fazer. Então, se você quer ser um bom nadador, é interessante que você assista vários vídeos de Michael Phelps, por exemplo, né? De César Cielo, para citar um brasileiro, por exemplo. Se você quer ser um judoca, você tem que ver vários vídeos de judô das pessoas que desenvolvem essas habilidades. Isso vale para, como eu disse, para qualquer habilidade, inclusive habilidades jurídicas. Se você quer ser um advogado que faz bem audiências, você tem que assistir muitas audiências. Tem que observar como é que se faz muitas audiências, né? E numa audiência, você observando como é que se faz a audiência, aí a dica, a sacada é você saber o que pode acontecer numa audiência e você tentar antecipar o treino sobre o que pode acontecer numa audiência. Então, numa audiência, você não vai ter que fazer perguntas para o réu, perguntas para a testemunha. Se você tem que fazer perguntas, leve algumas perguntas prontas e treine essas perguntas, né? Treine em casa mesmo, né? Para você não fazer pela primeira vez essas perguntas no momento de audiência. Uma coisa é quando você é um advogado experiente, você não precisa fazer esse treino, né? Porque você já treina no jogo mesmo, né? Mas quando você é um advogado que não é tão experiente, você tem que fazer esses treinos antes, né? Você sabe que, por exemplo, se uma instrução criminal se acabar, você vai ter que fazer, depois do Ministério Público, alegações finais orais. Você tem que estar preparado para isso. Quais são os seus argumentos, seus possíveis argumentos depois da instrução, né? Eu falo, por exemplo, o seu cliente, ele tem menos de 21 anos, né? Existe uma atenuante para um cliente, um acusado que tem menos de 21 anos. Então você já vai treinar isso, já vai pedir para que o juiz, quando fizer a sentença, considere a atenuante de 21 anos, de ser menor de 21 anos. Você sabe que o seu cliente vai confessar a prática do delito. Já treine e ponha num papelzinho, antes de fazer alegações finais, que para o juiz aplicar a atenuante da confissão. Então tem coisas que você não consegue prever, mas tem coisas que você consegue prever. Então, trabalhe naquilo que você tem controle e não naquilo que você não tem controle. Tente se despreocupar, de certa forma, daquilo que você não tem controle, mas invista bastante naquilo que você tem controle, né? Então, você tem que ensaiar as perguntas, ensaiar os requerimentos, né? Se antecipe, né? Se você sabe que é possível você fazer alegações finais orais, treine em casa como seriam essas alegações. Se você, por exemplo, ainda nessa questão de observar antes de fazer, tiver que despachar com o magistrado, o que é despachar com o magistrado? Despachar com o magistrado é chegar para o magistrado e dizer: Excelência, o senhor está com o meu processo. E o meu processo é importante por causa disso, disso e daquilo outro. É mostrar para o magistrado que aquele seu processo é mais importante que os outros, para que o magistrado despache com você. Ou mostrar que para o magistrado, que explicar detidamente o que você está pedindo para o magistrado. Então isso é despachar com o magistrado. Um colega seu, você nunca despachou com o magistrado, um colega seu vai despachar com o magistrado, peça para ir com ele, como se vocês estivessem advogando juntos, e veja como ele se comporta perante o magistrado. Se ele for um advogado mais experiente, melhor. Se ele não for tão experiente, veja como o magistrado reage, né? Então isso é importante, né, para você já se preparar se for ter que despachar com o magistrado algum dia. Você vai ter que despachar, né? Isso é uma atividade típica da advocacia. Então essa é a primeira dica que eu dou. Observar antes de fazer. Uma segunda dica que eu dou é você saber o perfil do juiz que você precisa falar. Se você se lembra ainda, eu estou respondendo, eu estou considerando que o maior medo do advogado é levar uma bronca do juiz. Então você tem que saber o perfil, que juiz é esse? É um juiz que é bruto com os advogados? É um juiz que não gosta dos advogados? Ou é um juiz muito acessível para com os advogados? Como é que você sabe disso, né? Você vai perguntar para advogados mais experientes. O corredor de um fórum é lotado de advogados. Tentem se enturmar com esses advogados. Se você não conseguiu saber disso,
Fale com o servidor. Como é que o juiz prefere? O juiz prefere que eu espere o final das audiências. O juiz prefere que eu despache à tarde, que eu venha dia de sexta. Então, para você não levar um fora de um juiz, ou evitar levar um fora de um juiz, se esse é o seu medo, porque para mim é inevitável um advogado em algum momento levar algum fora de um juiz, tente saber qual o perfil desse juiz, para tentar minimizar essa questão. Será que esse juiz, se a gente está pensando em eficiência do provimento, será que esse juiz, ao invés de falar com ele, despachar com ele, ele prefere que você ajuize uma petição? Talvez isso seja mais interessante. Será que o juiz prefere que você faça, ao invés de ajuizar uma petição, você já faça um requerimento em audiência para ele já despachar? Será? Os juízes são diferentes, né? Eu estou há 12 anos no Tribunal de Justiça e eu posso lhe dizer, um juiz é completamente diferente do outro. Eles têm uns perfis parecidos, mas os juízes são diferentes, então procure saber qual é o perfil desse juiz. Estou falando, meu curso de prática jurídica ensina tanto como despachar com o juiz, quanto esses cuidados que você tem que ter na hora da audiência, né? Então, você querendo, curso de prática jurídica.com. Se alguém tem alguma dúvida, ponham aí nos comentários, né? Pelo adiantado da hora, eu já vou partir para outra questão. Um outro medo muito constante dos jovens advogados é o de como prospectar clientes. Como prospectar clientes. Veja, o que é prospectar clientes? É captar clientes, ter clientes, né? O advogado, ele é um prestador de serviços, é um profissional liberal que presta serviços. E ele presta serviços jurídicos, né? Então, se um advogado, no mais das vezes, se ele não consegue captar clientes, ele não consegue prestar os serviços dele e ele não consegue, por conseguinte, ter dinheiro, né? Se sustentar. Então, é muito importante prospectar clientes. E o jovem advogado sabe que ele não tem cliente. E ele também não tem nome. Então, é um medo constante da advocacia essa questão da prospecção de clientes. E aí, para essa questão, eu dou duas soluções ou duas dicas para vocês, né? Uma primeira solução, com esse medo de prospectar clientes, é você ser um advogado empregado. O que é isso? Você trabalhar no escritório de advocacia, não ser sócio desse escritório e ser empregado desse escritório. Tem um lado ruim de ser empregado de um escritório, um advogado empregado, e tem um lado bom de ser um advogado empregado. O lado ruim de ser um advogado empregado é que você não depende apenas de você para você se desenvolver, por exemplo, financeiramente na sua carreira. Porque você vai ter um baixo salário, o início do salário você vai ganhar por horas, e não, ou seja, por tempo de trabalho, por horas de trabalho e não por quantidade de clientes em geral, né? E você vai ter muito trabalho. Então seu chefe vai querer que você produza cada vez mais e você não vai ter controle sobre essa produção, né? Se você é um empregado, é o chefe que determina o tempo de trabalho e o tipo de trabalho que você vai fazer. Então você pode até ter que fazer um trabalho que você não gosta, né? Ir para o fórum para saber como é que está o andamento do processo, né? Você possivelmente pode ser um advogado que goste mais de ficar no escritório, ou você vai ter que fazer audiências e você não gosta tanto de fazer audiências. Então, ou você é um advogado que vai ter que ficar no escritório quando você gosta, na verdade, de fazer audiência, entendeu? Você não tem tanto controle sobre isso. Ao mesmo tempo, você não precisa prospectar clientes, né? O lado bom disso, primeiro, você não tem a pressão de ter que ter clientes para sobreviver, né? De prospecção de clientes. Segundo, você ganha muita experiência, porque você é um jovem advogado que sabe fazer pouca coisa, sabe fazer poucas peças, sabe fazer pouca audiência, não sabe despachar como magistrado, não sabe todos os procedimentos, não sabe o caminho das pedras. Então você vai ganhar experiência na área em que você quer trabalhar. Você amplia a sua rede de contatos, porque os clientes de determinado escritório, se for um escritório grande, já estão estabelecidos. Então, você vai começar a ter contato com esses clientes que não são seus originalmente e clientes que você não se esforçou para obter.
né? E em alguns escritórios você pode até ganhar uma comissão quando você traz um cliente para o escritório. Veja que interessante, você não é obrigado a prospectar clientes, mas ao mesmo tempo você pode ganhar uma comissão se você trouxer. É um projeto interessante. Então, uma primeira solução que eu daria para esse medo de como prospectar clientes é você ser um advogado empregado. Né? Uma segunda solução que eu posso dar é que, por contraintuitivo que pareça, você pode advogar sem ter necessariamente que prospectar clientes e sem ter necessariamente que ser um advogado empregado em determinado escritório. No meu curso de prática jurídica eu ensino como você ser o que a gente chama de advogado dativo. E essa seria a segunda solução. O que é um advogado dativo? Um advogado dativo é aquele que é nomeado pelo juiz para fazer uma audiência, para conduzir um processo para uma pessoa que não tem como lhe pagar, né? E você vai ser nomeado pelo Estado, você vai ser remunerado pelo Estado, né? Então, lá no curso de prática jurídica, eu mostro tudo que você precisa saber para ser um bom advogado dativo e para aumentar progressivamente a quantidade de vezes que os juízes lhe nomeiam para ser advogado dativo. Então, quanto mais juízes lhe nomeiam para você ser advogado dativo, mais você ganha dinheiro com isso, né? Então essa é uma questão interessante, né? Se você... Aquele negócio que eu disse do curso de prática jurídica, eu lhe ensino habilidades que vão potencializar o tempo que você tem para sair de um advogado que não sabe de nada para um advogado que consegue se sustentar, um advogado que prospera, um advogado de sucesso, né? Então uma das formas é ser advogado dativo. Uma terceira forma que eu diria, que eu também ensino no meu curso, é como ser correspondente jurídico. O correspondente jurídico é aquele advogado que faz audiências, presta serviços jurídicos não para um cliente, mas para outro advogado. Imagina um advogado que mora em São Paulo, ao invés de ele vir pagar uma passagem, fazer uma audiência aqui, ele contrata um correspondente jurídico para fazer uma audiência aqui em Recife, né? Onde eu moro. O custo é muito menor e ele paga muito menos, né? Então essa é uma outra forma de você advogar sem precisar prospectar clientes. Eu ensino lá no curso como você se inscreve nos melhores sites para ser advogado dativo. Então, para ser correspondente jurídico, né? Embora ser correspondente jurídico e ser advogado dativo é uma etapa na profissão. Mais do que uma etapa na profissão. Pode até estar na sua cartela de remuneração, né? Mas é interessante que você não viva de ser advogado dativo e ser correspondente jurídico, porque se ganha pouco com isso. Mas se você está no início, é interessante, né? Então, essa é mais um dos medos assim que eu estou tentando resolver para vocês. E aí a gente chega no último medo da advocacia, né? Um outro medo da advocacia, do início da advocacia, é como cobrar honorários advocatícios. Como cobrar honorários advocatícios. Por que é um medo isso? Porque você, jovem advogado, está num dilema, né? Se você cobra um valor muito alto, o cliente foge, principalmente porque você é um jovem advogado, né? E se você cobra um valor muito baixo, você praticamente paga para trabalhar, né? E eu já digo, no início você vai meio que pagar para trabalhar mesmo, né? Mas essa questão de como ter o equilíbrio necessário para formular os honorários advocatícios, dar esse orçamento para o cliente é sempre muito complicado. Primeiro, essa remuneração do advogado, os honorários advocatícios, ela varia de região para região, né? Tem região que tem um valor maior e tem região que tem um valor menor. Isso tem a ver com a capacidade financeira de cada região,
né? Os honorários advocatícios que se cobram em São Paulo são diferentes dos honorários advocatícios que se cobram no Acre, por exemplo, né? Pegando dois casos extremos aí. Então, você tem que levar em conta o nível de vida da região onde você está advogando. Uma segunda questão que você tem que levar em conta, embora seja uma ilusão também, é a tabela da OAB. A tabela da OAB, ela oferece valores dos honorários advocatícios. Só que a tabela da OAB é uma ilusão, porque a tabela da OAB, os honorários advocatícios da tabela da OAB são muito superiores ao que a população brasileira tem condição de pagar. O que eu estou dizendo? Existem cidadãos, existem indivíduos que vão ter condições de pagar muito mais, inclusive, né? Mas a maioria da população brasileira não tem condição de pagar um advogado para fazer uma audiência criminal, ele cobrando R$ 1.800 para fazer uma audiência criminal. Então, isso você tem que considerar. Se eu não me engano, é esse valor da audiência criminal aqui em Recife, na OAB Pernambuco. Então, pensem que, embora seja um risco cobrar menos do que a tabela da OAB, e é um risco também porque a própria OAB considera isso captação de clientes, uma ilicitude de um advogado, né? Por outro lado, a tabela da OAB é uma baita de uma ilusão, né? Ela coloca os valores muito mais do que o valor de mercado do advogado, principalmente porque no Brasil temos mais de 1 milhão de advogados. Então, certamente, se você não fizer, outro vai fazer. Então é complicado calcular os honorários advocatícios. Obviamente, como eu ensino as habilidades que a Faculdade de Direito não ensina, a Faculdade de Direito não vai lhe ensinar a calcular honorários advocatícios. Eu tenho uma aula completa de quase 1 hora sobre como calcular honorários advocatícios. O que é que você tem que levar em consideração, os tipos de honorários advocatícios, enfim, várias coisas, né, no que atina a isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu falei que dificuldades da advocacia, preparo técnico, paciência, falta de pragmatismo e escrever muito não é sinônimo de ser um bom jurista, e os principais medos: levar um fora de um juiz por estar fazendo algum procedimento errado, que mais? Como prospectar clientes e como cobrar honorários advocatícios. Eu sei que a internet deu uma atrapalhada, aí eu vou procurar na próxima terça, 15 horas, próxima live, resolver esse problema da internet aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado dessa live que eu fiz a pedido de Jackson Henrique e Suzano Mendonça, meus alunos presenciais, e que vão ter que ser meus alunos do curso de prática jurídica.com logo em breve. Passamos de 1 hora de live aqui falando com vocês. Se você não estiver vendo ao vivo, deixe seu comentário aí embaixo, seu like, se inscrevam no canal. Até uma próxima. Tchau!